Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Agora estamos no vídeo de número 5 do tópico 6 de algoritmos e estruturas de dados, falando sobre ordenação. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, Universidade de Brasília. Vamos lá, vamos falar do algoritmo agora heap sort. O algoritmo heap sort, um algoritmo eficiente e que trabalha em cima de uma estrutura de árvore. Então vejam só, ordenação aqui usando os conceitos de árvores de dados que vimos no tópico anterior. No caso aqui não é uma árvore binária de busca, é uma outra árvore denominada, no caso aqui, heap. A árvore heap, ela é uma árvore, assim como a árvore de busca binária, só que com uma propriedade um pouquinho diferente, que vocês podem perceber aí. Os pais são maiores ou iguais aos seus filhos, não importa se os seus filhos são à esquerda ou à direita. Então, ela tem justamente essa propriedade de prioridade, digamos assim, de uma raiz em relação aos seus descendentes. Toda raiz de um determinado ponto da árvore, de uma subárvore, ela é sempre maior ou igual aos seus filhos, não interessa à esquerda ou à direita. Então, o heap sort é um algoritmo que constrói essa árvore para daí, com base nessa construção, se eu tenho essa propriedade de o pai ser maior ou igual ao filho, a gente pode, acho que, concordar todos de que o maior valor de todos vai estar onde? Na raiz da árvore, o valor máximo. Então, eu vou colocar o valor da raiz com o último elemento do vetor, que equivale ao valor da posição de maior índice na árvore, e aí eu elimino esse último elemento do vetor, digamos assim, da ordenação. Passo a não me preocupar mais com esse elemento na ordenação. Possivelmente quando eu faço essa troca, daí eu estraguei a propriedade heap, mas aí a gente vai ver que tem uma função que faz, né, essa propriedade retornar, ser restaurada. Aí, restaurando essa propriedade, eu repito o processo de trocar o elemento da raiz com o último elemento do vetor até justamente haver um elemento só. O heap sort é também um algoritmo muito eficiente, com custo log linear, tanto no caso médio quanto no pior caso. E essa estrutura de heap, ela é muito interessante porque a gente vai ver que você não precisa criar um objeto distinto de árvore e nele transferir os dados do seu vetor para trabalhar nesse objeto distinto. Você pode usar o próprio vetor como uma representação de árvore, por meio da manipulação dos seus índices, é o que a gente vai ver. Bem, por enquanto, né, antes de falar dessa representação, vamos assumir que essa representação está dada, do vetor na forma de uma árvore de heap, e vamos entender, né, a função de heapificação, ou seja, de transformar uma árvore binária qualquer em um heap, uma árvore que guarda essa propriedade do pai ser maior, ter valor maior ou igual aos seus filhos. Então imagina que essa árvore ela está representada por um vetor e um índice P, então os nós são guardados num vetor em posições que respeitem uma organização de árvore, como eu falei, vamos explicar isso daqui a pouco. E imagine então que eu consigo, através do índice dado, então, por exemplo, se eu tenho um nó que está no índice P do vetor, um nó da árvore armazenado na posição P, no índice P, eu consigo descobrir o seu filho à esquerda e seu filho à direita. E aí imagine que esses descendentes são raízes de subárvores que são heap. Mas a gente pode ter justamente a violação da propriedade de P com eles, com esses filhos. Então, eu vou fazer a operação de heapificação, fazendo com que esse valor de P seja trocado com o seu filho maior, ok? Com aquele que, né, tem valor maior do que P. E aí,
justamente eu vou jogar o problema para baixo dentro da minha representação em árvore. Então, como eu falei, a gente consegue pegar e transformar um vetor em um heap e vice-versa. Imagine então que eu tenho uma árvore de heap. 23, 18, 21, 7, 9. Aqui o 10, aqui o 3, por exemplo, e aqui o menos 8, por exemplo. Não, na verdade, aqui, menos 8, por exemplo. Se eu usar, vou usar uma outra cor aqui, azul. Se eu usar os índices aqui e fazer a contagem de índices, na verdade, a atribuição de índices em largura, então aqui é o índice 0, aqui é o índice 1, aqui é o índice 2, aqui é o índice 3, aqui é o índice 4, índice 5, índice 6, índice 7. Eu posso justamente armazenar esses elementos no vetor 23, 18, 21, 9, 7, 10, 3 e menos 8. E vejam que eles estão nas respectivas posições no vetor. Então, vejam que eu consigo do vetor transformar em árvore, basta eu fazer um percurso, né, seguindo os índices em largura, né? Primeiro eu jogo, o primeiro elemento é a raiz, depois os dois seguintes são os índices dos filhos, os 4 seguintes são os dos filhos e assim por diante. E aí, aliás, como é que eu descubro a partir de um nó P quem são seus filhos? Veja aqui, por exemplo, o nó 0 tem como os filhos os nós 1 e 2. O nó 1, por sua vez, tem como filho quem? Olhando aqui na representação em árvore, os filhos dele são 3 e 4. Nó 2, opa, acho que eu estou saindo aqui do tamanho do slide, vou dar um zoom aqui. O nó 2, por sua vez, tem como filhos, vamos olhar aqui, quem são os filhos do nó 2? Os 5 e os 6. Reparem que aqui a gente está tendo uma regrinha, ficou meio apertado aqui para eu fazer, deixa eu tentar fazer bem aqui nesse cantinho, de que o filho à esquerda de um nó I é igual a 2 vezes I mais 1. Enquanto que o filho à direita de um nó I é 2 vezes I mais 2. Reparem como essa regra ela é válida nesses exemplos aqui. Claro, é válida em todos os exemplos aqui da minha árvore heap. Então, é por isso que um heap é uma estrutura interessante, não só justamente por essa organização hierárquica em que um dado nó tem valor maior que os seus descendentes, que 18 é maior que seus descendentes, 21 é maior que seus descendentes, 9 é maior que seus descendentes e o 23 é maior que todos. Então veja que você guarda essa relação hierárquica que vai te ajudar na ordenação e você não precisa criar uma estrutura explícita separada para a árvore, basta você organizar o teu vetor de tal maneira que
os elementos sejam guardados em índices tais que eles obedeçam essa organização de árvore com a relação aqui dada por o filho à esquerda é o do índice I, é o que está no índice 2i mais 1, o filho à direita é o que está no índice 2i mais 2. Então, é assim que a gente consegue usar vetores para representar heaps, árvores do tipo heap. Muito bem, então entendendo essa representação, agora a gente pode olhar com calma aqui para o nosso código da função de heapificação, que vai trabalhar justamente aqui, ó, com um vetor que representa ao mesmo tempo a lista de números que eu quero ordenar, mas também o heap vinculado a esse vetor. E um índice P para indicar, digamos, a raiz dentro desse vetor, a raiz de uma subárvore dentro desse vetor que eu quero corrigir, acertar a propriedade de heap. Então veja, aqui primeiro eu calculo os seus descendentes, o descendente à esquerda e o descendente à direita, usando a regrinha que a gente viu aqui, né? Calculados os descendentes, eu vejo primeiro se eles existem, né? Porque pode ser que aqui, por exemplo, 4 tem descendente. Não, não tem. 2 vezes 4 mais 1 dá 9 e o vetor tem tamanho 7. Então, isso significa justamente que o elemento 4 não tem descendentes. Então, se esse valor é válido de descendente, no caso aqui eu trocaria num teste no tamanho do vetor, e, por sua vez, é um valor válido de posição no heap e que é maior do que a raiz da subárvore, opa, então isso aqui viola a propriedade de heap, por isso eu faço o registro de que o valor maior, na verdade, está em L. Caso contrário, eu registro que o valor maior, por enquanto, está na raiz P, e aí só falta eu verificar se à direita não há violação da propriedade. Caso haja violação da propriedade, eu registro que maior está, na verdade, na posição R. E aí, se eu verifico que a posição que está o maior é diferente da posição que é a raiz, significa justamente que aqui, num desses ifs, houve a verificação da violação da propriedade de heap, eu troco o elemento problemático com o elemento que está maior, e aí jogo o problema justamente para a posição em que eu joguei o elemento problemático, o elemento que era menor, desculpa, e que deveria ser o maior de todos. Então eu agora recursivamente continuo a correção, só que na posição mais abaixo aqui na minha árvore. Vamos ver isso através de um conjuntinho de figuras aqui que vai poder nos ajudar. Então imagina, vejam só que o vetor, ou a árvore, né? Então vou até fazer a representação em vetor aqui para a gente entender melhor. Esse vetor aqui no caso começa em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Tem esse vetor, e os elementos são 16, 4, 10, 14, 7, 9, 3, 2, 8, 1. Muito bem. Então, reparem que aqui, na posição 2, eu tenho um problema, porque veja que seus filhos, que são, no caso aqui, os elementos da posição 4 e 5, esse daqui e esse daqui, são os dois, inclusive, maiores do que 4. Então, está havendo uma violação da propriedade de heap, como a gente pode ver. Então, eu tenho que determinar entre o 14 e entre o 7, qual deles é o maior e trocá-lo com o 4. O 4 é menor, se ele fosse menor que 1 já seria suficiente, mas como ele é menor que os dois, você faz a troca dele pelo maior entre os dois. No caso aqui eu tenho que trocar o 4 com o 14.
Feito isto, ótimo, eu consertei a situação aqui, mas eu joguei, vejam só, o problema para cá, porque eu estraguei a propriedade de heap aqui embaixo, porque o 4 é um valor menor do que o 8. Então eu tenho que de novo repetir, vejam, né, eu fiz a função heapfy no índice 2, eu vou ter que agora chamar recursivamente heapfy para corrigir no índice 4. É o que acontece, opa, justamente aqui. Então, justamente aqui eu estou corrigindo agora essa subárvore aqui, trocando o 4 com o 8. A troca é bem sucedida. Agora, aqui no caso, ele não tem descendente nenhum, eu já consertei toda a árvore, encerrei o processo de hipificação, garanti que toda essa subárvore aqui é hip, à direita está tudo em ordem e aqui também está tudo em ordem. Muito bem, então essa função de hipificação permite eu ir consertando elemento a elemento da minha árvore. E como eu construo uma árvore do zero? Basta a gente pegar um vetor qualquer e, digamos assim, começar a correção das folhas para cima. Então, começando daqui de baixo e corrigindo rumo à raiz, eu vou fazer essa organização. Então, no sentido da árvore, então é de baixo para cima no sentido da árvore. Porém, no sentido dos índices, reparem aqui que é dos índices maiores para os menores do vetor, ok? Então, eu começo da metade do índice de metade do vetor. Por que eu começo do índice de metade do vetor? Porque reparem que eu só tenho que começar a partir dos primeiros nós que tenham algum filho, algum descendente. Por exemplo, quando eu tenho um heap com 10 elementos, o, o nó de maior índice que tem o primeiro filho é o 5. O 6 já não tem, o 7 já não tem, o 8, o 9 e o 10 não tem também. Então, é a partir do índice de nó equivalente a metade do tamanho do vetor é que você tem um primeiro nó com o filho, que daí pode estar violando a propriedade de heap, porque os nós que não têm filhos atendem, por definição, a propriedade heap. Afinal, eles não têm filhos, então eles são o maior de todos. Então você não precisa começar aqui do 10, na verdade. Você tem que começar justamente do índice que é a metade do tamanho do comprimento do número de elementos que tem no vetor. Então, é por isso que eu começo aqui de comprimento do vetor dividido por 2 e arredondo para baixo. Trunco, né? Faço truncamento aqui do valor. E aí eu repito enquanto o P for maior ou igual a 1. Aqui no caso eu estou adotando a convenção de que o primeiro elemento do vetor é 1, mas uma implementação em C++ a gente mudaria isso aqui para maior ou igual a 0. E aí eu vou decrementando, como eu falei, de baixo para cima no sentido da árvore é do maior para o menor no sentido dos índices. E aí eu vou fazendo a ripificação desses elementos de baixo para cima no sentido da árvore. Então, para a gente entender a construção do heap a partir de um vetor qualquer, então imagina esse vetor, né? 4, 1, 3, 2, 16, 9, 10, 14, 8 e 7. Então, eu tenho esse vetor, que quando eu ponho na representação em heap, com base nas posições em que eles no momento se encontram, eu vejo essa organização, que na verdade não é um heap ainda, né? É uma árvore binária qualquer, simplesmente, uma árvore binária genérica. E se eu quero transformar essa árvore binária em um heap, aí eu começo o processo de heapificação, como eu falei, do índice que marca a metade do vetor. Então, começa aqui pelo 16, conferindo se ele obedece à propriedade. Aqui no caso obedece, o 16 é maior que 7.
eu vou para o próximo, então eu vou do índice 5, eu vou para o índice 4, decrementei. Aqui, ó, decrementei uma vez, né? Então, no índice 4 eu comparo, opa, aqui eu tenho uma violação, eu tenho que trocar então o 2 com quem é o maior aqui, o 14. Faço essa troca, maravilha, aqui tudo corrigido, vou para o próximo índice que vai ser o índice 3. De novo aqui violando a propriedade RIP, troco o 3 com o 10. Maravilha, aqui tudo corrigido, vou para o próximo índice, que é o 2. Verifico a propriedade, opa, violação aqui, ó, o 1 é menor, e qual dos maiores eu conserto, agora eu uso, troco o 1 com o 16, opa, ainda não. Agora sim trocamos, só que quando eu troco o 1 com 16, como ele tinha filho, eu tenho que, né, recursivamente, a função RIPFI vai fazer isso, né, ela vai consertando para baixo, né, os seus descendentes também que foram trocados. Então eu tenho que consertar aqui também 1 com 7, troca feita, corrigido aqui, aqui tudo é RIP, aqui tudo é RIP, aqui tudo também é RIP. Então, terminamos aqui a ripificação da subárvore de índice 2, falta a ripificação do 4, vai trocá-lo, vejam só de novo, com o 16. Troca feita, joguei o problema aqui para baixo de novo. O 4 não tá violando a propriedade RIP, eu tenho que trocá-lo com o maior, no caso aqui eu vou trocá-lo com quem? Com o 14. Ao trocá-lo, né, entre o 14 e o 7, eu vejo que é o 14 que eu tenho que trocá-lo, aí eu faço a troca aqui, mais uma vez problema jogado para baixo aqui, vou ter, pela recursão aqui da função de ripificação, eu vou de novo verificar, opa, vamos verificar aqui e fazer a troca do 4 com o 8. O 8 é o escolhido, a troca é feita. Aqui está tudo em ordem, aqui agora está tudo em ordem, aqui também tudo em ordem. Finalmente, construímos o nosso RIP. Reorganizamos o vetor como uma árvore binária do tipo RIP. Só que, claro, isso não quer dizer que o vetor está ordenado. Montamos uma árvore do tipo RIP com o vetor. Agora sim a gente pode pensar na ordenação. E aí, como é que eu vou fazer a ordenação? Primeiro passo, construir a árvore, que é o que nós acabamos de fazer, e agora o segundo passo é aquele processo de troca da raiz com sempre o último elemento. Porque ao trocar a raiz e colocá-la na última posição, eu já encontrei a posição do máximo, aí eu posso pensar que essa posição foi eliminada, não existe mais no meu vetor, e organizar o RIP dos índices 1 até 9. É o que a gente faz aqui, esse laço for, que vai do comprimento do vetor, supondo, né, como eu falei, que o índice começa em 1, caso contrário, você assume que isso aqui é comprimento menos 1, né, quando começa com índice 0, repita enquanto for maior ou igual a 1, e vai decrementando, trocando a raiz com esse último elemento que, né, dado por P. Feita essa troca, eu reduzo o tamanho do vetor, né, que eu considero como tamanho do vetor, para fim de ignorar esse último elemento colocado com o máximo, e aí faço a ripificação da raiz que foi trocada e que pode ter estragado justamente a propriedade de RIP. Vamos ver mais uma vez com um desenho como que isso vai ficar. Então, comecemos com a função aqui, na verdade o vetor, desculpa, todo desordenado. Aliás, um vetor que primeiro a gente tem que fazer, né, essa etapa aqui, de criar o RIP. Então vamos organizá-lo, começando aqui pelo, eu olho primeiro para o índice 4, vejo se eu preciso ripificar, não precisa, né, 37 maior que 33, vou para o índice 3, tem que corrigir, então vou trocar o 48 com 92, maravilha.
Agora, reparem aqui antes, né? O índice 2, preciso fazer alguma correção? Não, porque o 57 é maior que seus filhos. Então, vou para o índice 1 e verifico que a propriedade de Heap está sendo violada. Então, tenho que fazer a troca do 25 com o 92. Fiz a troca aqui. Recursivamente, tenho que corrigir aqui agora, na subárvore de índice 3. Fiz a troca aqui, né, no próximo passo. Então, veja, nesse passo aqui agora, 86 está trocado com 25 e a árvore, como todo, transformou-se num Heap. Agora a gente entra, vou voltar aqui para a gente mostrar, nessa etapa aqui, né, após a construção do Heap, eu começo agora a fazer os processos iterativos de troca da raiz com o último elemento do momento. Então, estamos aqui nesse ponto, então eu vou trocar 33, desculpa, aqui, né, no caso, vou trocar o 92 com o último elemento, que é o 33, e aí o 92 ocupando a posição 8, ele não mais vai sair daqui, porque ele é o valor máximo entre todos. Então, faço essa troca aqui, elimino o 92 do Heap, ou seja, eu registro que o meu vetor agora simplesmente ignora o 8, o meu vetor agora tem comprimento 7, por exemplo, e aí eu faço a ripificação partindo do 1, porque eu estraguei aqui a minha raiz no índice 1. A gente aqui no caso tem que trocar então o 33 com o maior, que é o 86, troca feita. Recursivamente temos que consertar aqui também, agora o lado direito. Vamos trocá-lo pelo 48. A troca foi feita, mais uma vez aqui também. E agora, vejam só, tudo em ordem de novo no Heap. 48 maior que seus filhos, 57 também, 86 também maior que seus filhos. Então agora eu posso pensar em fazer a troca da raiz de novo com com o último elemento, que agora é o 7. Lembrando que a posição 8 está ignorada, agora está travada. Vamos fazer então essa troca aqui entre esses dois elementos. E aí, repito agora a separação do 7 dos demais. Então, agora o índice 7 passa a ser ignorado e eu tenho que fazer de novo a ripificação na raiz. E esse processo, então, vai seguindo dessa maneira até a gente ter a ordenação completa do vetor através do Heap. Muito bem, então apresentamos as seis possibilidades de algoritmos de ordenação. Como eu falei, há várias outras técnicas de ordenação que são interessantes e tão eficientes quanto as técnicas de ordenação vistas aqui, né? Ou até mais eficientes, e que daí incorporam outras informações a priori. Mas, em termos de ordenação aberta, no sentido em que você não tem nenhuma informação a respeito dos tipos de dados que você está trabalhando, aqui vocês com certeza, vocês podem estar seguros que vocês viram as estratégias mais eficientes possíveis, que são em destaque aqui o Quicksort, o Merge Sort e o Heap Sort. E o Quicksort, em geral, é a técnica que está implementada, aí, por exemplo, na biblioteca de ordenação do C++, a biblioteca Algorithm da STL, porque ele tem, né, um desempenho de caso médio muito bom, que trabalhos têm mostrado que o desempenho de caso médio dele, apesar de ser assintoticamente igual ao do Merge Sort e Heap Sort, ele tem tempos, né, em termos de constantes aqui, menores, então ele tem, né, um funcionamento muito legal, muito interessante. Só para ilustrar aqui um pouco dessa questão, dessa comparação aqui de classes de funções e o que isso graficamente pode significar, eu mostro aqui para vocês esse primeiro gráfico que ilustra aí uma série de funções diferentes e dá para a gente perceber né, as nuances aí, primeiro com tamanhos bem pequenos de entrada. Veja só como a função fatorial essa em vermelho já explode aqui absurdamente.
enquanto que a função cúbica está aqui, né, aparentemente ganhando de quem? Da função quadrática. Não, desculpa, não é da função quadrática, é da função exponencial. Mas isso aqui é só por uma entrada pequena, porque se a gente vai agora, bem, aqui na verdade eu só estou fazendo o destaque para vocês, né? Mas se a gente vai agora para uma entrada um pouquinho maior, ligeiramente maior, no caso aqui, ó, 12, já aqui está acontecendo a inversão, a cúbica passa a perder da exponencial. E na verdade as funções polinomiais, elas ganham em termos de eficiência, são mais baratas assintoticamente do que as funções exponenciais, né? Então, algoritmos de tempo polinomial são com certeza preferíveis em relação a algoritmos de tempo exponencial, ou, claro, absurdamente ainda, o caso fatorial. E olhe só como a função log linear está aqui embaixo, com, né, um desempenho melhor, ligeiramente, né, porque a entrada aqui também é pequena, mas um desempenho melhor do que a função quadrática, que é essa daqui, né, de legenda com quadradinhos aí na linha. Então, justamente isso mostra que o custo dos algoritmos de ordenação log linear é melhor assintoticamente do que os algoritmos quadráticos. Aqui a gente também pode ver alguns exemplos de algoritmos de custos de funções polinomiais. Repare que aqui a função n log n, inclusive, ela n log ao quadrado de n, ela é que começa a ganhar da função ON ao quadrado. Então, se você tira esse quadrado, ela está mais embaixo aqui da nossa referência, que é a classe das funções Ozão de n ao quadrado. Como aqui, bem, aqui é só a repetição também do mesmo gráfico, só para ilustrar aqui, apontar, né, essa função aqui que estamos dando destaque. Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo sobre o heap sort. Fechamos os 6 técnicas aí de ordenação e agora a gente vai para o próximo vídeo no tópico conectar um pouco dessa questão da ordenação com o processo de pesquisa, com o processo de busca dentro de uma lista linear através da operação de busca binária. É isso aí, até o próximo vídeo então.